Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na nossa programação da mídia FM Socorro para darmos continuidade sobre a nossa jornada espiritual. Aqui quem fala é Arnaldo, juntamente com o Sérgio. Estamos aqui todas as segundas-feiras a partir das 20 horas. Vamos dar início a essa programação e eu conto com a participação de vocês. Procurem um lugar tranquilo, que já iremos iniciar a nossa meditação supervisionada, com visualizações, e entrando numa sintonia de acordo com o trabalho que será feito, aumentando as nossas vibrações, diminuindo a agitação mental. Então vamos nos preparando. De olhos fechados, vamos nos sintonizando no aqui e agora. Vamos todos fazer 3 respirações profundas. Observe seu corpo, se alguma parte dele não está à vontade, se movimente, procure ficar confortável, com a coluna ereta. Sugiro que não deite
Assim a gente evita de dormir, né? Vamos deixar isso para mais tarde. Agora vamos estar todos aqui presentes e conscientes. Pode ser na postura que você desejar, de forma que a sua coluna esteja ereta, sentado numa cadeira, de pernas cruzadas. Um momento com você mesmo. Ouçam, observem. A nossa mente é muito poderosa. Músicas como essa que estamos ouvindo contribuem para o aumento da nossa vibração. E assim, a gente elevamos a nossa consciência lá bem perto do nosso eu superior, da nossa divina presença, do Pai ou do Espírito Santo. Caso os pensamentos venham, observe apenas e deixe ir. Não se prenda a nenhum pensamento. Isso. Vamos seguir por uma trilha em meio à mata. Vamos continuar seguindo, andando. Pés descalços. Sentindo a terra sobre a sola dos nossos pés. Em meio à mata que circunda toda essa trilha. Ouvimos o canto dos pássaros e vamos seguindo. Respire o ar puro dessa mata verdejante. O sol atravessa a folhagem das árvores, na copa das árvores. Em alguns lugares atinge o chão e a gente tem aqueles feixes de luz amarelo. Seguimos em frente. A cada passo, nós relaxamos cada vez mais as pernas, os pés, baixo ventre, toda a região abdominal, o tórax, os braços, ombros, cabeça, pescoço. Caminhamos bem relaxado por essa trilha. Observe seus pensamentos. Mas não se segure, deixe passar o que vier à sua mente.
Continue andando. Estamos fazendo o exercício de concentração. Manter-se na trilha, ouvindo o canto dos pássaros, seguindo em frente. Continue na trilha, não se disperse. Continue andando. Logo à frente, estamos vendo uma claridade maior. E o barulho do mar. Observem a praia, areia branca e fina. Estamos nos aproximando da praia. Sentimos ela quentinha sob a sola dos nossos pés. Devagar vamos caminhar pela praia. O mar está ao nosso lado. Olha no horizonte. Observe. O que você avista? Siga em frente. Logo ali na frente temos algumas pedras pequenas, uns cristais, meio esverdeado. Percebemos que da areia branca, aos poucos, pequenos cristais verdes começam a aparecer cada vez mais. E aos poucos estamos pisando nesses cristais. São pequenas pedras arredondadas, massageando a sola dos nossos pés. Sinta a vibração desses cristais verdes. Eles não têm essa cor por acaso. Esse verde, ele vibra numa sintonia para a cura. Vamos sentar, olhando para o mar, tocar com a palma das nossas mãos esses cristais verdes. Deixe que sua energia suba por suas mãos, seus braços, e deixa que a inteligência desta energia flua pelo seu corpo, indo para onde precisa ir, curando o que precisa ser curado. Fique aí um pouco com você e com essa energia e com seu guia espiritual,
com certeza Ele está ao seu lado. Aos poucos, vamos voltando, vamos levantar, caminhando pela praia, logo chegamos na areia branca e retomamos o nosso caminho de volta pela mata. Logo atrás vai ficando o mar, um pouco mais distante, e o som cada vez mais distante das ondas. E voltamos aos poucos para a nossa mata, a nossa trilha. Vamos voltando aos poucos para o aqui e agora. Procura sentir o seu corpo. Mexa as suas mãos, seus pés. Vamos retornando. Passe a língua entre os lábios. Sinta o seu corpo e vagarosamente vamos retornando. Lentamente retornando para o aqui e o agora. Espero que vocês estejam sintonizados. Estão preparados para o próximo assunto? Quero lembrá-los que em nosso último encontro eu falei sobre os reinos, os 3 reinos. O reino angélico, o reino dos elementais, e comentei brevemente sobre o reino humano. Disse que teríamos um momento só para o reino humano, e chegou a hora. Vamos falar sobre o nosso reino, sabendo que o reino elemental e o reino angélico constantemente coexistem o tempo todo com o reino humano. Num passado muito, muito distante, os 3 reinos viviam sintonizados no mesmo plano. Todos estavam juntos. O processo de evolução era bem acelerado.
estávamos todos sintonizados num mesmo propósito: a experiência da vida. Mas de uma maneira que no fundo todos nós sentimos muita falta. A boa notícia é que logo estaremos vivendo isso. Claro que são centenas de milhares de anos que isso ocorreu. E por que dizer que agora? Porque agora vivemos um momento muito especial, onde irei comentar sobre essa transição que nós estamos passando. E lógico, nada ocorre de repente, de uma hora para outra. A nossa mente não consegue processar muita informação. E ela não consegue conceber e idealizar. Precisamos expandir a nossa mente. Precisamos primeiro fazer com que isso ocorra em nossa mente, em nossa consciência. Precisamos nos sintonizar com essa consciência da quinta dimensão, para que a quinta dimensão comece a se manifestar em nosso mundo. Então, vamos cada vez mais ouvir, como já devem ter percebido quem pesquisa ou consulta a internet, as mídias sociais, muitas informações, poucas vezes comentadas há 20, 30 anos atrás, ou até mesmo tínhamos acesso há uns 30 anos atrás, não se tinha tanto acesso ao como tem agora a informações especiais. Eu digo esotéricas porque eram assim, hermeticamente fechadas, poucas pessoas tinham acesso, poucas tinham interesse também. Hoje muitas pessoas estão se interessando cada vez mais. E o que era esotérico com X agora é com S. Está aberto para todos. Vivemos um momento onde todo mundo tem acesso a qualquer tipo de informação a nível espiritual. Quem procura acha, com certeza. Então vamos falar sobre o reino humano. Quero mostrar para vocês, quem estiver vendo isso num vídeo futuramente, ou quem está assistindo, eu não sei se está sendo transmitido, creio que não, pela internet, porque lá no Face eu percebi que não ocorreu a transmissão. Apesar que tenho iniciado a transmissão, não está lá ao vivo, talvez só o áudio. Mas, em todo caso, estou mostrando aqui um livro. Esse aqui é de março, essa edição é de março de 1986. É um pouquinho antigo, mas ele é mais antigo ainda, esse livro, né? Porém, há edições dele mais novas e onde vocês poderão comprar. Não é em qualquer lugar. O nome do livro é Haja Luz. É, exatamente. O mesmo nome do site chamado grupoajaluz.com.br. Então, se vocês acessarem lá no grupo ajaluz.com.br, lá em Fraternidade Branca, que é um dos nossos assuntos, vocês vão ter acesso lá no finalzinho da página a um link que é a editora, né, e ao mesmo tempo a organização no plano físico chamado Ponte da Liberdade, ou melhor dizendo, Ponte para a Liberdade,
É ela que editou, imprimiu e vende, comercializa esses livros. Tem muitos outros livros acerca da grande fraternidade branca, que é o nosso assunto. Então vamos lá. Imagine vocês que as datas é um pouco difícil. Eu gostaria de lembrar aqueles que estão no início, no meio, seja lá onde nós estivermos juntos nessa jornada espiritual. Quando você inicia, você vai perceber que é um pouco de desencontro de informações, não é tão preciso, né? Alguns autores falam em milhões de anos, outros falam em milhares, centenas de milhares de anos. Bom, é difícil contar uma história que está além dos 10 mil anos, né? De uma certa forma, a nossa história da humanidade, como conhecemos, vamos dizer assim, se estruturou, começou a se organizar, é de 10 mil anos para cá. Tem até um filme, né? Há 10 mil anos atrás. Lembrei do Raul Seixas, que também disse isso. Grande Raul. Então, o que eu vou contar aqui tudo, de uma certa forma, apesar de ser bem antigo e sem registro comprovado cientificamente, né? Assim como a nossa fé, assim como a nossa crença em Deus, no Mestre Jesus, em tantos grandes mestres que eles falam, isso faz parte do jogo da vida. O passo de fé, ouvir a sua intuição, se devo ou não seguir em frente, tudo isso faz parte. Estamos todos aqui aprendendo e aprendendo a sintonizar e conseguir nos conhecer cada vez melhor. Isso só é possível se você ficar com você mesmo, se você dá essa atenção, esse momento para você mesmo, né? Então, o que eu estava falando sobre o início dessa história acerca, vamos dizer assim, não do nosso mundo, porque outros mundos também existem e já existiram muitos mundos que passaram pelo que nós estamos passando, mas na nossa história, há milhões de anos atrás, olha o salto que eu dei, milhões de anos atrás. Entendam que quando se fala em milhões de anos atrás, e aí as pessoas vão dizer assim, 100 mil, 200 mil talvez, começaram a ter os homens primitivos, que de alguma forma, de um deles se destacou e dali surgiu toda a raça humana, né? Um que mais se desenvolveu, né? Mas quando se fala em milhões de anos, na questão do nosso planeta, em termos de evolução da raça humana, não podemos esquecer que o plano físico é uma das manifestações onde o ser humano poderá experienciar com o corpo físico, mas antes que se estabeleça tudo o que nós entendemos como mundo físico, existia anteriormente o plano etérico e o plano astral, o plano mental, outras camadas, outras moradas, outros níveis. E lá já existia experiências, mundos, à medida que a Terra vai se preparando para receber fisicamente o ser humano. Então, bem lá atrás, a Terra estava deixando muito a desejar em termos de evolução. Aqueles que estavam aqui não estavam irradiando energia, luz suficiente para ela se manter nas estruturas, no sistema solar.
ela sofreu interferência das forças contrárias. Existe o que eu digo de força contrária, é aquela que não tem o interesse por evolução. Eles têm interesse por dominação. E existe a força que colabora com a evolução, com o equilíbrio e com todos os valores que nós conhecemos, como amor, felicidade, paz. E a força contrária, ela desarmoniza, ela destrói, ela quer controlar. Essas duas forças nesse mundo estavam em desarmonia. Então, o nosso primeiro salvador deste planeta, ele não é nem deste mundo, ele é de Vênus. Então esse ser, diante de um concílio que estava se decidindo o futuro do nosso planeta, se valeria dar continuidade à experiência que aqui estava, porque ela foi contaminada. Houve um desvio enorme de tudo que se estava planejando. O que tudo indicava era que iria se cancelar o projeto. Muitos seriam prejudicados, principalmente aqueles que são nativos desse mundo. Então um ser se ofereceu. E aí nós vamos aos poucos, à medida que a gente avança em nossa jornada espiritual, a gente vai perceber que nós temos a liberdade de escolher as nossas missões, desde que nós sejamos capacitados ou se somos capazes de realizá-la. Tudo isso é observado por algum guia, por algum mestre. Sempre tem algum outro ser que está supervisionando o seu desenvolvimento. A Terra, dentro da história desse universo, vamos dizer que nós estamos a meio caminho, não pegamos o bonde andando, tá bom? Porém, muitos de nós aqui já estamos vindo de outras esferas, de outros mundos. Não nos lembramos? Claro que não. Esse é o grande desafio deste mundo 3D. O esquecimento é uma das questões que faz parte da experiência nesse mundo. Devido à densidade que ele é, nós não conseguimos trazer à memória a lembrança das vidas passadas e muito menos de mundos que vivemos lá para trás, ou até mesmo registro de milhões de anos atrás. Então, esse ser que se chama Sanat Kumara, um ser iluminado, se ofereceu. Então, como eu estava falando, vamos na nossa jornada ver que existem missões a realizar. Nós temos esses propósitos em nossa vida. Esses seres mais evoluídos, eles têm um propósito bem definido, sempre associado ao bem-estar da humanidade. Existe uma hierarquia, existe vários seres. Então ele se oferece e vem para o mundo Sanat Kumara, junto com uma comitiva, vários outros seres lá do planeta Vênus. Claro que de outras dimensões de Vênus. E aqui se instalam. E começa a iniciar um processo de regeneração. E num dado momento começou a ocorrer as encarnações no plano físico. E assim seguiu. Então, imagine vocês que eles encarnavam, vários e vários grupos que se ofereceram, milhares, que se ofereceram
para ir junto com o grande mestre Sanat Kumara, com esse grande ser. E assim, aos poucos, em respeito ao livre-arbítrio daqueles que estavam aqui, não só os que estavam aqui nativos do planeta Terra, mas também aqueles que são conhecidos como retardatários, vindo de mundos que estavam num processo de evolução e que aqueles seres não tinham mais condição de se manter devido às suas baixas vibrações, se manter naquele mundo deles. Então eles são realocados para um outro planeta, que tem as condições de oferecer a ele, a esses milhões de seres, a continuidade do seu processo, da sua jornada. É complicado mesmo. Demora bastante. Reflita. Alguém muda de hábito de uma hora para outra? Alguém que você conheça, e deve conhecer mais de uma pessoa, consegue melhorar o próprio caráter? Porque quando se fala em espiritualidade, nós estamos falando em aprimoramento de caráter. Não é aquisição de poder. Consegue ver ao seu lado pessoas que amam o próximo como a si mesmo? Ou até mesmo conhece pessoas que se amam? Então, não é tão rápido assim que se consegue. Precisa ter envolvimento. Isso leva muito tempo. Então, milhares e milhares de anos foram passando, de forma que ocorresse essa melhoria de vibração, de elevação de consciência dos seres que estavam encarnados. Se desencarnava, passava um tempo no astral, retornava, encarnava. E assim vai e volta. O que os budistas chamam de samsara. Estamos aí presos numa roda, onde temos a experiência no corpo físico, o esquecimento do que realmente viemos fazer, mas lá, no fundo da sua consciência, no inconsciente, ou a sua própria consciência, aquilo tudo vai, aos poucos, se apresentando na sua vida, como oportunidades para corrigir o que você não conseguiu em vida passada, ou compensar aquilo que você causou em outra vida. Ou melhor, está até na própria Bíblia: colhemos os frutos que plantamos. Mas as pessoas se recusam, não aceitam. Elas mal se olham no espelho. Olhar no próprio olho e se perguntar quem eu sou. Porque a sensação é essa mesmo: caímos de paraquedas, não sei de onde a gente veio. O que nós estamos fazendo aqui? Para onde a gente vai? Esse é o desafio nesse mundo. É um dos mundos, se não o mais difícil de tantos outros que existem. A casa do Pai tem muitas moradas, assim o Mestre Jesus já falava. Sanat Kumara, esse grande salvador, dominava tudo isso e sabia que esse processo era lento, mas nem ele mesmo imaginava que seria tão lento. Muitos ciclos se passaram, eras, até que ele pudesse
formar uma fraternidade, reunir um grupo de homens que tinham atingido uma certa elevação espiritual. E esse ser, que há muito tempo também estava aqui nesse mundo, dentro dos processos de reencarnação, se chama Gautama, Lord Gautama. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama é o Buda histórico do budismo, ou mesmo de 2.500 anos atrás. Esse foi o grande ser que foi capaz de atingir um nível de consciência de Buda, o estado de Buda, um iluminado, para poder ocupar o cargo de Senhor do Mundo, o que Sanat Kumara ocupava. E isso ocorreu há poucas décadas, lá para a década de 50. Quer dizer, nós estamos falando de milhões de anos atrás, e essa história veio chegar a um final que começou com a vinda de Sanat Kumara milhões de anos atrás, e ele ficou todo esse tempo aqui? Sim. Imagine você o compromisso. Porque quando nós assinamos um contrato, seja ele mais simples possível, em realizar um trabalho, precisamos concluí-lo. Se assumimos o compromisso, como ele assumiu, um compromisso tão grandioso de ajudar a humanidade a se reestruturar-se, a se elevar e ser conduzida por alguns dos seus próprios seres daqui, ou que seja um retardatário, ou que seja qualquer outro ser que consiga atingir um nível para ocupar uma função que pudesse substituir o próprio Sanat Kumara. Esse ser teria que ser preparado, e foi preparado por muito tempo. Então, na década de 50, ele ocupa o cargo de Senhor do Mundo, o Shakyamuni, como os orientais também conhecem. E o Buda, como Senhor do Mundo, começa a estruturar uma hierarquia junto ainda com todos os outros que lá já se encontravam, e formaram uma fraternidade com outros seres que já estavam também atingindo um certo nível de evolução e de despertar. Um outro ser grandioso que, junto com o Senhor Buda, formou essa hierarquia e ocupou um cargo, foi um instrutor do mundo, o Lord Maitreya, Buda Maitreya. Em outra de suas existências nesse mundo, ele foi Krishna, lá do hinduísmo, 5.000 anos atrás, onde trouxe à humanidade um grande ensinamento, Bhagavad Gita, ensinamento passado a um discípulo, Arjuna, durante uma guerra entre famílias, na realidade entre a luz e as trevas. Mas isso está lá no hinduísmo, tudo isso registrado. Então, Siddhartha Gautama, o Buda, Sr. Maitreya, o Krishna,
foram ocupando os cargos dessa fraternidade. Fraternidade. Fraternidade quer dizer colaboração, caridade, amor, compreensão, amizade, sinceridade. Ocupando cargos que têm como objetivo o mesmo. E sempre será assim, que é ajudar o próximo. Alguns ajudam apenas uma pessoa. Uma mãe ajuda o seu filho a se desenvolver por anos e anos. Um amigo estende a mão. O pai supre a família, dá o exemplo, direciona os seus filhos. Cada um desempenha o seu papel. Todos eles são importantes. Mas precisamos não esquecer do principal. Nós não somos esse corpo. Somos uma alma que tem um corpo que é necessário para manifestar, para experienciar o físico. Sem o corpo, eu não consigo estar aqui presente e experienciar através dos sentidos esse mundo. Então temos um corpo, mas quem tem um corpo? A alma. Quem é a alma? Eu sou a alma. Claro que existe algo mais profundo além de tudo isso, mas está muito bom por aqui. Vamos devagar. A hierarquia se forma e ela vai se estruturando, aonde cada um vai ocupando um cargo, uma missão. E não é de forma aleatória. Isso é muito bem organizado, estruturado, mesmo porque as hierarquias existem antes mesmo dessa hierarquia presente aqui no nosso mundo, que é conhecida como a Grande Fraternidade Branca. Ela se estrutura. Essa Grande Fraternidade Branca, só para situar você que está ouvindo, e se foi, não estou fazendo propaganda aqui, mas eu pego tudo o que é importante, o que vem a servir para nós em nossa jornada. Todas as religiões são importantes. Quando eu digo que eu não tenho religião, graças a Deus, é porque antes eu tive acesso e tenho a todas elas. Porque uma religião que não tem porta aberta, ou que exige que se entre alguma coisa para entrar, ou que até exige para sair alguma dessa estrutura, então não tem utilidade. Elas têm que estar de porta aberta para servir a quem a procura. Quem serve com o coração não vê nada em termos de condição financeira, cor da pele, sexualidade, gêneros. Nada disso tem importância. Lembre-se, a alma está no corpo, numa jornada espiritual. E essa hierarquia espiritual, ela se forma exatamente para ajudar a humanidade, para que ela continue crescendo. Mas não crescendo só tecnologicamente, porque isso traz um certo conforto. O bem-estar está numa das
intenções da fraternidade branca, de fazer com que a humanidade tenha um bem-estar, tenha saúde física também. Mas a saúde mental e emocional são mais importantes. Elas dão base, sustentação para suportar as dores inevitáveis muitas vezes, né? Na realidade, a dor é inevitável. O sofrimento pode ser evitado. Eu gosto de separar isso porque o ocidental, nós ocidentais, misturamos um pouco, confundimos sensação com sentimento, confundimos dor com sofrimento. É interessante separar isso, porque nós vamos nos situar melhor e saber o que é preciso fazer em relação a uma coisa e a outra. Se eu tenho dor, eu procuro um médico, eu procuro corrigir alguma coisa necessária para aliviar essa dor, eu posso tomar um medicamento. Mas ela não, dificilmente é inevitável. Esse corpo, desde o momento que nasce, está morrendo. E à medida que ele vai se aproximando da velhice, desses vários estágios que conhecemos, ele vai cada vez mais ter limitações. Muitas doenças vão surgindo por causa de muitos maus hábitos, ou por causa de uma colheita de algo que você plantou em vidas passadas. Porque ninguém vai nascer com cego ou vai nascer com alguma limitação física ao acaso. Não existe acaso. Precisamos nos livrar dessa ignorância que ainda no século XXI persiste. Então, eu estava falando, que não ia fazer propaganda, mas porque é o que eu tenho de acesso, que você tem de acesso facilmente. Eu estou falando sobre filmes como Nosso Lar. Não sou espírita, mas há uma intenção de educar, de afastar um pouco a ignorância. O que o Nosso Lar tenta trazer e traz, o que Chico Xavier nos trouxe, é conhecido há milhares de anos no Oriente. É básico. Mas o Ocidente ainda é carente disso. Não tem conhecimento, porque foi cristalizado o aprendizado lá 2000 anos atrás, e a coisa foi manipulada e criou-se uma estrutura que impediu, através do medo, que as pessoas pudessem ter acesso a muitas verdades. Então, toda essa dificuldade que nós temos nesse mundo em parte, isso é devido à nossa ignorância. Ou grande parte. Tomar conhecimento das verdades, e aí são pérolas, que acredito e que muitos a recebam e não dão o devido valor. E eles continuam a viver na ignorância. Mesmo assim, eu estou aqui e volto a falar o que se vem falando há muito tempo. É um prazer.
Essa hierarquia, ela é dinâmica, ocupa-se ali, muitos integrantes vão trocando de cargos e elas são estruturadas de acordo com a capacidade, de acordo com a linha de ação. E é dividido essas linhas de ações em raios. Os 7 raios. Esses raios, vou tomar emprestado aqui o que a Socorro Viana escreveu, uma amiga, que muitas das informações que ela mesma pesquisa e de experiência dela, eu coloquei lá no site do grupo ajaluz.com.br. E 7 raios, tá lá no site, ela diz o seguinte: são expressões de energia com características especiais e distintas. São chamados, na Bíblia, de espíritos diante do trono de Deus. E são assuntos um tanto misteriosos e pouco claros para o mundo atual. Existe atualmente cerca de 10 bilhões de habitantes na Terra utilizando este planeta como ambiente de aprendizagem. Cada um desses seres pertence a um dos 7 raios ou divisões da vida. Um parênteses aqui. Eu falei em torno de 10 bilhões, mas deve ser bem mais. Alguém deve estar falando, opa, ele deve ter se equivocado, né? O censo aí não chega a 7 bilhões, ou um pouco mais de 7 bilhões, que 10 bilhões. Deve ter bem mais. Porque neste mundo, volto a lembrá-los, não tem só o plano físico, ele tem o plano astral, onde o físico e o astral juntos, onde é uma outra morada, onde aqueles que continuam lá não podem seguir para outra dimensão, que seria a 5ª. Por eles estarem na 4ª, eles estão numa dimensão, vamos dizer assim, intermediária. A 4ª, as dimensões impar, elas são intermediárias. Elas estão ali para ajudá-los no processo de transitar de uma dimensão para outra. Porém, você não vai saltar da 3ª para a 5ª se você não tem todas as condições necessárias. Ou melhor, se você não ascensionou. E eu quero dizer aqui como ascensionou, quando um ser consegue atingir um coeficiente de luz acima de 50%. Sim, eu não falei nada sobre isso ainda, né? Tudo bem, mas estão ouvindo. E num dado momento, vamos falar sobre isso. E volto a lembrá-los. Para vocês fazerem perguntas, manda um WhatsApp com tal, vamos dizer assim, segurança, ninguém vai ficar sabendo. Em outras palavras, quem as pessoas que têm um pouquinho de receio, vergonha, por favor, deixe isso de lado. É muito importante que você realmente decida ir na direção que seu coração está indicando. Você está ouvindo esses comentários, essa programação da rádio? Há algo em você que diz que deve seguir. Tenha mais fé em você mesmo e coragem. Então mande aí um WhatsApp para o 19997589191. Ou então, no momento que desejarem, pode mandar um e-mail para mim no arnaldoraioazul@gmail.com. É isso aí, Arnaldo Raio Azul. Olha só, eu falei dos raios. Estou falando. Esses raios imagine você que ela diz o seguinte aqui, ó: cada uma dessas almas tem
portanto, no seu âmago determinadas tendências, peculiaridades, aptidões ou inclinações latentes de um desses grandes raios. Todas as pessoas acumularam conhecimentos de um ramo específico num determinado raio. Vamos lá. Quando nos lançamos no mundo das experiências, lá, numa época que o tempo nem existe, impossível de medir, quando isso ocorreu. Houve as divisões, lembra que no início eu falei das mônadas cósmicas que se dividiram em 12. Surgiram 12 mônadas cósmicas no processo inicial de toda a experiência sem tempo determinado. E essas mônadas cósmicas se dividiram em diversas mônadas, incontáveis. E essas mônadas se dividiram em 12 almas. Olha, aí já começa a ficar assim mais perceptível, né? E essas 12 almas se dividiram em 12 extensões de almas. E essas extensões são as personalidades. Nesse momento o Arnaldo está aqui como uma dessas personalidades. O Sérgio, você que está ouvindo, é uma extensão dessa alma. Em caso especial, a alma estaria encarnada ou até mesmo uma mônada? Creio que nos seres de consciência crística ou um ser iluminado. Talvez seja aí, quando eles estão aqui, em suas grandes missões. Mas a grande maioria são extensões da alma, ou alma, se considerarmos um nível acima como a super-alma. E um nível acima, a mônada, podemos chamá-la de também de presença eu sou. Então, nessa jornada nossa de sabe-se lá quantos e quantos anos, considerando o nosso tempo, claro, do mundo, aqui no mundo, nós nos identificamos com um raio. Assim, quando nós nascemos, por uma das portas entramos nos signos, né? Então, basta você consultar os signos já mais conhecidos de todos nós e percebemos como é que é as características, né, de uma pessoa do signo de Touro, de Leão, de Capricórnio. Agora imagine no nível da alma que existe uma outra força que o conduz, que faz você ter essa postura, como a Socorro falou aqui, tendências, peculiaridades, aptidões, inclinações latentes. Então essas aptidões, essas tendências, isso identifica o raio que você pertence, porque você vem a cada experiência, seja aqui nesse mundo ou melhor, quando lá atrás, quando você iniciou na sua jornada, e sabe-se lá quando foi isso, há muito tempo, na maioria nem desse mundo começou por aqui. Então você se identificava. Que maravilha! Isso mostra que essa diversidade, por algum motivo, foi assim criado. Ela complementa o que a outra não tem e vice-versa, né? E esses raios, eles têm uma cor. Raio azul é o primeiro raio. O mestre
o Chohan do raio, há pouco tempo era o mestre Elmória, mas ele já não está mais como um comandante deste raio, apesar que o momento dele está presente ainda. Ele é considerado um deus solar, ele já foi para um outro nível. Hoje quem está lá é um ser chamado Sirius. O arcanjo é o arcanjo Miguel. Vocês já notaram que a imagem do arcanjo Miguel é sempre na cor azul? Pois é, tenho certeza que vocês já viram muitos anjos com cores diferentes. E aquelas cores não são por acaso. Então existe o primeiro raio, o segundo raio. Então o primeiro raio são pessoas, características de pessoas que são líderes, criativos, corajosos, vibrantes e ocupam muitas vezes cargos de chefia. São fáceis de identificar as pessoas do primeiro raio. O segundo raio são pessoas, geralmente, assim, são instrutores, professores, compreensivos, intuitivos. A cor deste raio é o dourado. O terceiro raio são pessoas amáveis, compassivas, delicadas, diplomáticas, dinâmicas. A cor deste raio é rosa. A mestre desse raio é a Rovena. O do segundo raio que eu pulei é a Lady Shou-Ci. No terceiro raio, a mestra Rovena. Quarto raio são pessoas geralmente são pessoas desse raio são geralmente arquitetos, músicos, engenheiros, muito perseverantes. Os que pertencem a este raio são quase sempre voltados para a beleza. Cor é branco. O mestre Serapis Bey. Quinto raio são pessoas que são geralmente médicos, cientistas, enfermeiros, curadores. A cor é verde. O arcanjo deste raio é o Rafael. O mestre Hilarion. Sexto raio, pessoas desse raio são geralmente sacerdotes, místicos, amorosos, possuem um desejo ardente pelo culto ao divino. Os que pertencem a este raio possuem alta dosagem de entusiasmo e devoção. São quietos, contemplativos, zelosos. A cor deste raio é o vermelho rubi. Este raio era o que o mestre Jesus era Chohan. Hoje é João o Amado. Arcanjo Uriel. O mestre Jesus, na hierarquia da grande fraternidade, ele era o Chohan do sexto raio, o mestre, né, do raio rubi. E o que fala dessas pessoas? São sacerdotes, são místicos, amorosos, um desejo ardente pelo cultivo do divino. Percebam, mestres e pessoas ligadas ao seu raio, elas demonstram no dia a dia, na sua vida, essas características. O sétimo raio são pessoas que possuem diversas aptidões, grande amor pela liberdade. A cor é a cor violeta.
mestre Lady Mercedes atualmente. Mas o Chohan deste raio era o mestre Saint-Germain. Ele também subiu na escala evolutiva da hierarquia espiritual, da nossa hierarquia. É bom lembrar que esses grandes mestres, eles, quando atingiram a maestria, eles poderiam ter escolhido um outro caminho em sua jornada de evolução, seguindo em frente para outras dimensões e tudo mais, outros mundos, mas eles se ofereceram em ficar neste mundo, continuar aqui, por amor à humanidade. O arcanjo do 7º raio é Ezequiel. Existe muito mais raios. Lá no site do grupo ajaluz.com.br vocês poderão se aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões dos raios. A importância de ter o conhecimento deles, desses raios, é interessante, muito interessante, porque vamos nos identificando com a nossa alma, tomando conhecimento da hierarquia. Porque eu vou dizer algo que poucos sabem, provavelmente muitos místicos também nem sabem. Quando oramos a Deus, não é Deus que nos ouve. Quando pedimos algo a Deus, não é a Deus, de uma certa forma, que irá atender o seu pedido. São esses mestres. Todos nós carregamos a centelha divina, mas há uma hierarquia. Veja, uma grande multinacional, o presidente de uma organização que tem fábricas em todo o planeta, em vários países. Em cada país tem o seu presidente local. E a presidência local tem abaixo dela vários diretores. Os gerentes, os encarregados, os supervisores, os operários. Quando um operário tem uma certa necessidade, é o presidente da organização mundial que vai atender o pedido de um operário. Faz sentido isso? Não é diferente. Aquele que está mais próximo, supervisionando o seu trabalho, neste caso, no nível espiritual, sabe o que é o melhor para você. Porque esses seres, como os mestres ascensionados, eles estão em sintonia plena com o tudo que é, com Deus. O que eles fazem é a própria vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que você não possa orar a Deus. Claro, não tem nada a ver em termos de certo e errado nesse detalhe. Mas tomar conhecimento que existem esses seres e são eles que recebem os pedidos. São eles que estão supervisionando a evolução da humanidade nos vários campos da política, da medicina, da cultura. São eles que planejam o momento até que uma determinada tecnologia como o computador deve ser revelada à humanidade. E para isso, eles encontram um cientista, alguém apto
a encarnar no mundo para a missão de revelar à humanidade uma tecnologia, a cura de uma doença. Doenças essas, muitas vezes, na sua maioria, se não desenvolvida pelas forças contrárias, foi absorvida, ou melhor, foi desenvolvida ao longo dos anos com o consumo de drogas. E não me refiro a droga ilegal, aquela que vende na farmácia. Por quê? Porque, infelizmente, decidimos comprar aquela medicação. E aquela medicação, infelizmente, tem efeitos colaterais que, infelizmente, apesar de ser muitos, mesmo assim, tomamos. E as consequências disso, temos que assumir. Faz parte da bagunça que aqui se manifesta. Alguns fazem isso intencionalmente, outros visam simplesmente aumentar a produção e assim coloca lá os agrotóxicos, cuja química que nós não temos nem noção dos efeitos a longo prazo. E aí vão descobrindo um câncer atrás do outro. Mas eles estão aqui, essa fraternidade, doando-se para ajudar a humanidade a dar um passo mais à frente. Leva tempo. A história deles mesmo levou um bom tempo, né? E eles entendem muito bem porque eles já estiveram aqui, viveram como nós. A esses grandes mestres, eu coloco aos pés deles toda a minha intenção nesse trabalho. E que eles me ajudem. Que eles me ajudem a fazer com que o ego não interfira nesse trabalho. Porque estar aqui é uma faca de dois gumes. Querer ajudar as pessoas muitas vezes pode ser um entrave até na minha evolução. Se eu não for sincero, é um risco que eu estou correndo. É um risco que você está ocorrendo também, ao ouvir essas mensagens e fazer o bom uso delas. Deixa eu ler uma mensagem aqui de um mestre, do grande mestre Saint-Germain, extraída do livro de Ouro de Saint-Germain, que foi recebido através de uma canalização. E a canalização não é incorporação, como é comum nos centros espíritas. A canalização é como fosse um processo quase que telepático. A pessoa recebeu aquela mensagem, entrou em sintonia com aquele ser e foi recebendo a mensagem e transcrevendo. Então, uma parte dele, Saint-Germain diz o seguinte: em 1935 ele passou essa mensagem, cujo título desse trecho é Feitiço. Olha que legal. Vós sabeis que no mundo ocidental as pessoas gostam de enganarem-se com a ideia de que é suficiente apenas não acreditar ou não aceitar a antiga ideia oriental de bruxaria para estar livre dela. Abrindo um parênteses aqui, como nós fazemos isso, não? Oh, que música boa. Como nós tampamos o sol com a peneira. Eu não acredito nisso. Isso tudo é besteira. Eu não aceito isso. Como pudesse mudar alguma coisa.
quando nós estamos falando de verdades, né? A bruxaria não é senão o mau uso dos poderes espirituais, os mesmos que são usados para o bem. A pior classe de bruxaria é empregada hoje pela política, com o uso do poder mental mal qualificado. Olha só quanto de bruxaria está ocorrendo dentro dos lares, não só nas políticas, dentro das empresas, porque o pensamento é uma energia. Agora, o bom pensamento ou o mau pensamento difere de exatamente de uma bruxaria ou de um exercício mental em benefício de outra pessoa, ou para causar sofrimento a uma pessoa. O poder é o mesmo, a mente é a mesma, a força é a mesma. Como conduzir essa força é o que o diferencia de uma pessoa para outra, é o que diferencia qual caminho você escolheu para sua jornada. O caminho contrário ou o caminho a favor da luz ou contrário à luz. O contrário da luz é a ausência da luz, que nós conhecemos como trevas. Porque não existe luz negra nesse caso. É a ausência da luz. Você decidiu não aceitar o que é o conhecimento espiritual, ou no sentido de contribuir para a sua evolução, para a expansão da luz. Se essa mesma força, tremenda força, fosse usada em sentido inverso, ou seja, para recordar que a ação de Deus está em cada pessoa que ocupa um posto oficial, aquele que a empregasse desta forma positiva, não somente libertaria a si mesmo, como também preencheria o mundo político de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural, onde a ação divina seria predominante em todos os momentos. Como foi no Egito, é hoje. Aqueles que usam mal o poder da mente, prende-se eles mesmos na desarmonia, encarnação após encarnação. Fazei vós o seguinte propósito: eu não aceito nem adoto condições do ambiente alheio, ou de nada do que me rodeia, só de Deus, do bem e do meu eu superior. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai várias vezes ao dia e aquietai-vos. Aquietai vosso ser externo. Isto permitirá que vos sopreis com a devida energia. Aprendei a ordená-la e controlá-la, caso quiserdes que ela, a vossa energia, esteja calma, mantendo-vos quietos. Se a necessitais ativa, ponde-vos ativos. Tendes que enfrentar as coisas e levar-vos acima delas. A pessoa deve estar alerta para reconhecer em si mesmo os seus hábitos. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos. Deve examinar-se e eliminar tudo o que não seja perfeito. A forma de conseguir é declarando que não se tem tal hábito indesejável. Logo, sendo eu criação de Deus, sou filho perfeito da fonte. Isso traz uma liberação que não é possível conseguir em nenhuma outra forma. Permanecer com velhos costumes é como vestir-se com uma roupa antiga. Lembrai-vos, ninguém pode
fazer nada por vós. Deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nessa consciência, todas as coisas velhas no indivíduo saem para serem consumidas. Antes de queixar-vos de cada coisa que experimentais em vós e em vosso mundo, lembrai-vos que elas vêm para que as quieteis e as transmuteis. Transmutar, gente, é fazer com que aquela energia negativa se transforme em algo positivo, ou até mesmo dissolvê-la, para que ela não continue se manifestando naquele momento ou em você. Esse poder da transmutação é o que o grande mestre Saint Germain nos brinda, através do seu fogo violeta, do seu raio violeta. Existe um pequeno mantrazinha, um mantra, onde diz assim: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Repita isso em sua vida, antes de dormir. É maravilhoso. Imagine você antes de dormir repetindo 3 vezes. E imagine esse fogo violeta envolvendo todo o seu corpo, transmutando toda a energia negativa que por algum motivo você se esbarrou pelo dia. Ou você tomou contato com lugares com vibrações negativas, que quando vai chegando à tarde você parece já estar sugado, cansado. E aí, através desta invocação do fogo violeta, você vai purificar-se antes de dormir, antes de retornar ao Pai. Porque quando dormimos, lá para as 4 horas da manhã, quando o sono é profundo, estamos voltando à fonte, de forma inconsciente, mas retornamos lá. E isso vai te levar a sonos cada vez mais purificadores, cada vez mais profundos, transmutadores. Vocês vão ver a diferença de dormir em sintonia com o fogo violeta. Só vou repetir mais uma vez. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Mais uma pérola. Use, pratique. Espiritualidade sem prática não serve de nada.
Então é isso, caros ouvintes. Obrigado pelo seu momento. Espero que todos tenham uma boa noite. Pratique o fogo violeta. Permita-se a entrar nessa sintonia. Você só tem a ganhar. Esse passo de fé só quem pode dar é você. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Até o nosso próximo encontro.